Camarim, com Marco Aurê, ao vivo. Camarim, onde você é convidado a entrar. Você é convidado a entrar no camarim, lugar onde você se despe e quero que se revele pra mim. Depois você volta pra cena, viver sempre vale a pena, mas não se esqueça daquele poema que diz assim: camarim, camarim, o show da vida nunca pode ter fim. Camarim, camarim, o show da vida nunca pode ter fim. Camarim. Seja bem-vindo a mais um Camarim ao vivo pela Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10. Também via internet, tvredepetrópolis.com.br, e você assiste de qualquer lugar que acesse a internet. E hoje a nossa, que está programada aqui para falar sobre a vida e sobre a carreira dela, ela é artista plástica e pedagoga, formada em pedagogia com especialização em treinamento e desenvolvimento de pessoas nos Estados Unidos e na Alemanha. Estudou desenho e pintura no curso de magistério de economia rural na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Participou de vários grupos de estudos com artistas da qualidade de Luiz Ernesto no Parque Lage, Deia Fiuza em São Paulo, Ieda Fiuza em São Paulo, John Hall nos Estados Unidos, Marcelo Lago em Petrópolis, dentre outros. Em Brasília, para onde se mudou em 1980, frequentou a Escola de Arte de Marlene Godoy durante 5 anos, quando participou de coletivas no Centro Cultural do Banco do Brasil, entre 1985 e 1986. Realizou diversas exposições coletivas e individuais em variados espaços de artes visuais. Bem, ela irá falar sobre a carreira dela dentro de instantes, basta você aguardar e já saberá quem é a nossa convidada especial que irá se revelar aqui no Camarim. Camarim, onde o artista se revela. Não saia daí. Depois você volta pra cena, viver sempre vale a pena, mas não se esqueça daquele poema que diz assim: camarim, camarim, o show da vida nunca pode ter fim. Camarim, camarim, o show da vida nunca pode ter fim. E você está no Camarim, que hoje entrevista Sônia Xavier. Sônia, seja bem-vinda ao Camarim. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença, ter aceito. Quer dizer que o Camarim do artista plástico é o ateliê? É o ateliê. Eu nunca estive num camarim. Não, é o primeiro camarim da sua vida? É o primeiro camarim da minha vida. E olha que eu tenho muitas estações, hein? Já vivi muitas estações, né? Uhum. Todas estão contidas dentro de mim. Mas camarim é a primeira vez. Eu acho que é a primeira vez. Eu não sei. Vamos expor então, a sua obra está aí exposta pelo Camarim. Né? Então, e como começou a arte na sua vida? Você se lembra? Lembro, claro. Eu tenho uma memória de do elefante, passado. Né? Eu me lembro, assim, começou, na realidade, aos 16 anos, 15 anos, quando eu fui para fazer um curso na Universidade Rural. E lá era um curso muito interessante, criado por um curso novo, criado por uma holandesa, e era muito, muito bom mesmo. E seropédica?
Seropédica, é. Mas antes tinha também na Seropédica, esse era da própria universidade mesmo, bem no centro da universidade, dentro da universidade. E eu, garotota, eu persegui esse curso, ele era no Rio e eu queria fazer, porque eu fui ver uma exposição, me encantou com tantas coisas que você aprende. É um curso de magistério de economia mesmo, rural, né? É um normal, como se fosse um curso técnico. E você pode atuar em todo o Brasil, muito bom mesmo. E criado por essa holandesa, e era antes no Ministério da Agricultura, depois passou para o Ministério da Educação. E ali eu aprendi muitas coisas, inclusive tinha artes plásticas, tinha canto, tinha matemática, sociologia, tudo de uma escola normal, mas tinha essas coisas também. A gente trabalhava muito no campo também, porque ele servia para você atuar no campo, junto com os fazendeiros e as fazendeiras. Então, até parto eu assisti. Eu devia ter, 16 anos na época. E ali eu comecei gostei da coisa, bom, mas acabou que eu não fui por aí. Eu fui para o Ministério da Fazenda. Fui trabalhar no Ministério da Fazenda, aí perdi essa parte, mas ficou muita coisa, viu? Até hoje eu me lembro. Foi um momento muito, muito interessante, porque você conhece a Universidade Rural? Conheço. É linda, né? É linda. Aquilo era maravilhoso. Foi assim uma época que eu me desenvolvi muito como pessoa, né? Como muito adolescente ainda, e a gente vivia ali, né? Convivência com muitas... Bom, então ali eu comecei a pintar. Bom, mas aí a vida me levou para outros campos, né? E me levou justamente para esse campo do treinamento, que eu também gostei muito. A minha vida toda eu fui especialista na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E daí eu fui no Ministério da Fazenda, na ESAF, entrei como secretária técnica e fui até gerente da área, né? Tem que ser um pouco psicólogo, não? Muito. A gente trabalhava com os psicólogos também e a gente conseguiu colocar umas coisas muito interessantes, aulas de criatividade e se a gente fazia dinâmicas antes. Terapêutico ocupacional? Tipo, né? Uma coisa mais voltada, porque se a pessoa vai aprender alguma coisa técnica, ela de repente, ela precisa de se aproximar primeiro com os colegas, né? Começar a trabalhar essa parte de comunicação, criatividade, que é um mundo espetacular. Eu acho que eu me desenvolvi muito com isso também, que eu participei de mais de 30, muito mais de 30, e depois eu comecei a fazer também, a coordenar, e por acaso foi nesse ambiente que eu conheci meu marido. E ele era psicólogo, ele dava aula para gente, de criatividade, muito bom. Depois também fui para os Estados Unidos, fiz curso na área também, muito interessante. Voltei assim, querendo botar tudo em prática, eu coloquei tudo em prática e foi bom. Então, daí nada de arte mais, né, porque não tinha tempo. Eu estava me desenvolvendo nessa carreira, então eu tinha que estudar muito. E fui fazer psicologia, fui fazer pedagogia, orientação educacional e magistério, não para atuar na área de educação, mas para atuar dentro das empresas, do Ministério da Fazenda, com adultos, né? Foi uma época muito boa. E fiquei lá muito tempo. Depois eu tive a coragem de pedir exoneração, sair do serviço público. Por quê? Só eu mesmo, porque cansei, porque eu já tinha galgado todos, já tinha sido até a gerente da área, já tinha feito muita coisa, viajei muito. Nesse período, tinha um diretor que ele sempre me indicava e eu fui para o Uruguai dar treinamentos lá no Uruguai como consultoria técnica, depois ele me encaminhou, sabe para onde? Para a América Central. Naquela época que estava terrível lá, guerrilhas, na época do Somoza, estive na Nicarágua, depois do terremoto. Então, eu era a única no hotel. Foi uma experiência incrível. Meus amigos diziam, Sônia, não vai, você vai se queimar. Você acha que eu vou? Eu sempre fui assim, muito corajosa, porque é caminhando que você encontra o seu caminho, né? Então, tinha que ser assim. Aí eu fui, foi ótimo, maravilha.
passei muito aperto também, né? Imagino. Passei muito aperto, porque na Nicarágua, principalmente, eu trabalhava até as 2 horas, eu sempre trabalhei muito. E aí, fazia o quê? Nada. Cidade toda destruída, um hotelzinho, ficava eu sozinha, sabe? Então, depois eu conversei com o grupo lá que eu trabalhava, e falei assim, olha, não está dando, não. Aí eles começaram a me convidar para almoçar, e aí eu fui conhecendo a Nicarágua, a velha Nicarágua, ela é linda, maravilhosa. Depois fui para El Salvador também, Panamá, antes fui para Panamá, que era a sede da Secretaria para que lidava com a Receita Federal e de todos os países. Então fiz o que tinha que fazer, criei os centros de treinamento, lá não sei se hoje existe, mas enfim. E só trabalho, né? Por enquanto só trabalho, nada de arte. Sim. Aí, daí eu fui para onde, assim? Saí do Ministério da Fazenda, fui para o SERPRO, CLT, na área de treinamento também. Foi bom também. E logo depois eu fui requisitada para ser presidente, trabalhar na época o Beltrão estava lá, que era da desburocratização. Não sei se você ouviu falar nisso, mas foi um período também muito rico, muito bom. Ele era uma pessoa muito interessante, ele dizia sempre que mudanças era de baixo para cima. Então a gente trabalhava muito com as prefeituras, dava toda a consultoria às prefeituras, na área de informação, na área de informação e também de cuidar das informações visuais também, né? Aí já entrava um pouco de arte também nisso aí, porque a gente fez até um livro, eu até podia ter trazido, que é muito interessante esse livro. Bom, é muito longo, deixa eu cortar. Melhor fui para Brasília. Ir para a arte logo. Fui para Brasília, transferida para Brasília. E aí era um mundo novo também, né? Brasília, eu fui em 80 isso. Fiquei 7 anos lá e lá eu fui um curso maravilhoso, Cresça, onde a gente passa por todas as áreas. Eu levei minhas filhas também, porque a gente estava chegando, né, em Brasília, então precisava de um aporte desse, assim. Aí achei esse curso maravilhoso e a gente falava tanto em Brasília que a gente teve que desenhar todos os ícones de Brasília. Era um trabalho de dinâmica também, passa por todas as artes, teatro, mímica, cerâmica, foi também muito bom. E aí eu me interessei por arte, até me interessei por teatro. Comecei, você acha que eu vou fazer teatro? Não fiz, mas fui para arte. Aí fui estudar na Marlene Godoy, que é uma pessoa muito famosa. Você já desenhava? Eu nunca fui, até hoje não sou ótima de desenho, não. Eu desenho, mas eu prefiro pintar, esculpir, essas coisas. E aí eu fiz 5 anos com ela, foi também muito bom. Eu aproveitei muito, depois eu quis voltar, e voltei, vim direto para Petrópolis, e aqui tinha um centro de treinamento, e esse centro de treinamento eu fiquei 7 anos também, depois acabou. Mas aí eu dei uma parada também, de novo na arte, dei uma parada, mas aqui eu comecei a fazer uma outra coisa. Eu comecei a gostar muito dessa coisa do ferro. E minha filha estava na universidade fazendo artes plásticas, e ela estava mexendo com ferro também. Eu me interessei e comecei com ela, começamos a fazer. A gente chamava de arte utilitária. Então, o meu começo com as artes foi isso. Aí eu trabalhei durante muito tempo com isso, fiz muitos móveis, acho que eu fiz uns 1000 móveis e objetos, fiz muita coisa, pintava, ou seja, eu tinha um serralheiro. Todos eles utilitários? Utilitários, mas sempre com um viés artístico. Artístico, sempre. Eu não repetia quase. Era raro eu repetir uma peça. Eu fazia mesa, cadeira, trouxe até ali. Tudo. Eu fiz muita coisa, muita coisa. Aqui eu já estava passando para a arte, está vendo? Essa revista me entrevistou 2 vezes. Está dando de sombra que tem a mesa, né? Tem ali um revisteiro. Um revisteiro, né? Eu usava muita sucata, né? Sucata, coisas... foi uma época muito criativa para mim, um exercício. Depois eu fui me interessando pela escultura. Eu comecei a fazer os círculos. Mas você, a sua fase com ferro foi quando?
Foi aqui, em 87. Comecei em 87, fiquei... Essa aqui também é... Deixa eu ver. Esse Esse também. É dessa época, são os retirantes. Os retirantes. Retirantes. Vamos aqui para o espelho. Aqui. Os retirantes. Essa é uma escultura. Legal. Todo em ferro, né? Todo em ferro. Essa aqui também. Deixa eu ver. Aí eu comecei a produzir muito. Legal. Até um dragão eu fiz. Está na minha casa. E como é que é manipular suportes, materiais tão rígidos, tão difíceis? É difícil, mas tem jeito de você entortar. Hoje tem máquinas para isso, naquela época não tinha, né? Então a gente tinha que bater meu serralheiro, claro, um serralheiro ótimo que eu tinha, seu Ari, e ficamos 10 anos fazendo essas coisas. Batia, mas eu sempre gostei de estar mexendo nas coisas, aprendendo e reformulando. Eu comecei a fazer com parafuso. Ao invés de soldar, eu fazia mesa com parafuso. Todos, que todo mundo soldava aquela armação, eu comecei a fazer com parafuso. E aí aquilo ficou, hoje todo mundo faz com parafuso. Fiz muitas mesas com parafuso, de aço inox, eu me meti em tudo. Eu fui até, falando que eu fiz uns mil objetos, contando com móveis e tudo, né? Foi uma época boa, mas muito cansativa, e eu fui deixando aos poucos. Ele tinha boa saída? Tinha, vendi muito. Eu, nessa época, eu fiquei conhecida aqui, porque eu entrei no circuito da Master Casa, que é aquela sempre de decoração que tem todo ano. Tinha, né? Esses 2 anos atrás não teve. Até o último eu fiz aqui no Barão de Mauá. Foi muito interessante, muito bom. Então aquilo me deu assim, vendi muitas peças. Quando eu fiz Mulheres na Literatura, aliás, você deu uma grande força. Foi ali na Mulheres na Literatura foi a primeira vez que eu expus aqui em Petrópolis, já tinha exposto antes, mas individual. E aquele pedaço da minha vida foi muito interessante, foi tudo inconsciente. Meu marido sempre falava, ele era psicanalista também, ele falava assim, você é o inconsciente. Que te move. Que me move. E uma curiosidade, né, sempre de novos materiais, de gosto. Eu não me preocupo muito em fazer projeto. Agora que eu estou começando a fazer uma coisa que eu faço mais, mas eu sempre, de repente, eu já estou interessado em outra coisa. Sim. E isso é bom, porque você vai conhecendo, né, sim. materiais. Então, essa exposição foi um marco na minha vida. E até eu agradeço muito a você, que você deu muito apoio. E achei muito bom você ter ido ao coquetel. Você você participou, que coisa que você não vê hoje, né? Você não vê. Ninguém aparece. Sim. Hoje fizemos uma exposição linda agora. Essa aqui eu te convidei até, você não pôde ir, tinha um show. Não podia, eu estava com show. Então, foi assim, ótima. Não apareceu, a gente conseguiu colocar no jornal, né? Na tribuna, saiu na tribuna. Mas foi muito interessante. Eu acho que tem que gostar da arte também para poder administrar espaços artísticos, né? Tem que gostar. Eu acho que tem que ter, e não se forçar por... Até pode, se você está sendo contratado profissionalmente, você pode fazer um esforço até para ir, mas eu acho que é bem melhor quando você vai por amor. Por amor. Quando você está fazendo, está trabalhando com aquilo que você gosta de fazer. É vida. Com certeza. Eu acho que a arte, assim, você fica com uma experiência para a vida de liberdade. O que é liberdade? Né? Liberdade é uma coisa muito difícil, né? de mensurar. Você mensurar, né? Mas a arte te dá essa liberdade. E outra coisa, que a arte contemporânea também trouxe essa liberdade para a gente. Você faz o que você quiser. E fosse com o material independente das academias. Não existe. Isso tudo está contido dentro da arte contemporânea. Mas ela não impede. Eu estava vendo uma reportagem no Arte 1 de uma artista que ela trabalha com cabelos. Ela deixou crescer os cabelos durante 2 anos. Os cabelos dela? Depois ela fez. Aí já não é a minha praia. Não é a minha praia, mas é de muitos. Porque você pode fazer. Se você quiser entrar no seu inconsciente,
Às vezes eu acho um pouco de paranoia também, pode acontecer isso, né? Então a gente tem que ficar meio em cima do muro, eu acho. Essa expressão está muito boa para hoje em dia. Você tem que ficar em cima do muro para você refletir, né? Para você não entrar. O Epicuro, que eu sempre gostei muito, o Herculano também, meu marido, ele adorava o Epicuro, ele sempre falava no Jardim das Delícias, ele que criou esse Jardim das Delícias. Por quê? Nas adversidades políticas, né? Ele era 4 séculos antes de Cristo, ele, filósofo, e ele, então ele se retirava para o Jardim das Delícias e lá ele fazia, com os amigos, ele buscava conhecimento, né, refletia, e ele dizia sempre que os homens e mulheres tinham que ser felizes, nasceram para ser felizes, né? Então, a gente também tem que buscar o nosso Jardim das Delícias. O Hieronymus Bosch pintou um Jardim da Delícia, né? Mas acho que não tem referência com o Epicuro, deve não. ter. Sabe, Hieronymus Bosch, aquele primeiro, considerado o primeiro surrealista de todos, que tem o Jardim das Delícias. Eu tenho ele em casa, ele tem tudo. Deve ter, eu diria, porque ele foi século XVIII, né? 18? Acho que antes até. 17, acho. Eu tenho até um. Por aí. Era interessante, interessantíssimo. Ele retratava a vida, né? Sim, aquela tudo. vida, o cotidiano, o popular, né? Sim. E a arte contemporânea busca isso também. Essa junção com o popular, né? Mas o figurativo chegou até você? É que quando vem o inconsciente sempre é o abstrato, né? Não é figurativo. Não é figurativo. Mas eu fiz essas mulheres, elas são figuras. Essas mulheres são figuras, né? É figurativo, de alguma forma. Sim. Mas elas saíram muito porque eu li muito. Então eu li muito os russos, Tolstói, Dostoiévski, eu lia, eu não sei, hoje eu não leio tanto quanto eu lia naquela época. E isso tudo ficou, de repente, eu comecei a pintar. E eu nem era assim boa, eu pegava um carvão, aquilo saía assim da minha cabeça, algumas. Clarice Lispector, eu peguei uma foto dela, mas geralmente assim, a gente modifica, né? Vai modificando. Então Quais são a Clarice? E Ana dos cursos, Ana Karenina, Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir não fiz. A minha ídola, Simone de Beauvoir, eu não fiz. Fez por quê? Não fiz. Não sei. Não veio nada. Não veio. Mas ela foi uma pessoa que também me impactou muito. Né? Todos os livros dela, Segundo Sexo, aquilo. Cecília Meirelles também, não? Cecília Meirelles eu pintei. Também Agatha Christie, não? Não. Eu pintei. Ui, onde que eu botei aqui? A relação? Tá aqui, na minha mão. Então, eu pintei Clarice, a Tieta do Agreste, Penélope, adorei fazer Penélope, Odisseia, né? Penélope, Você pintou não só escritores, você pintou personagens também. Da literatura. Da literatura, eram os escritores que tinham personagens femininas e também escritoras que tinham um mundo muito interessante, né? No caso da Penélope, literatura oral, né? Odisseia. Do Ulisses, né? Ulisses. Homero. Ulisses era o que viajou e que a Penélope ficava tecendo. Lembra que a Circe foi até o convite. A Circe que ajudou ao Ulisses com os ventos, que era uma feiticeira terrível, mas ela amou o Ulisses também, então ela ajudou com ventos favoráveis para ele chegar a Ítaca, voltar a casa para segurar a Penélope. Eu vi um espetáculo que eu fiz, o Zé Homero, era um cego. Ele era cantador cego. Zé Homero, num espetáculo da Silvertoff. Pois é, então, fiz a Patrícia Galvão, que também foi a mulher do Oswald, né? Que foi muito interessante, uma guerrilheira também. E todas as mulheres são muito, muito fortes. Todas elas, com a vida mais trágica. Eu gosto também desse lado trágico, assim. Eu fiz uma coisa, depois eu entrei para ser orientada pelo Marcelo Lago. Você conhece? Grande Marcelo Lago, esteve aqui no camarim. Meu mestre, adoro. Crítico, às vezes eu brigo com ele, eu vou mostrar para você, vai destruir. Mas eu vou lá, eu fiz com Corre ele. o risco. Eu corro o risco. Eu cismei que eu queria fazer um labirinto.
labirinto. E, então foi muito interessante, porque aí nós fiz aqui no Centro de Cultura, mas não era aquele labirinto que eu queria. Aí fizemos no Sesc, no Grupo Açúcar, o grupo do Marcelo, vários outros artistas. Foi muito boa essa exposição, foi ótima. Foi, para mim, foi assim a melhor. Foi aonde? No Sesc Quitandinha. No Sesc Ali Quitandinha. é uma beleza. Depois eles dão todo o apoio e isso aí é maravilha. Forramos aquelas salas todas de preto, porque tem muita interferência. Forramos todas de preto, depois colocamos um pano pintado e eu pude criar o meu labirinto. Não era o labirinto do Teseu, né? Sim. Meu marido sempre escrevia, tudo que eu fazia ele escrevia muito bem. E vou até lançar um livro que ele escreveu para os artistas. Vai ser muito interessante, são 15 artistas que ele escreveu. Ele olhava a obra, ele me acompanhava muito, olhava a obra e de repente ele falava assim, vou escrever. Escrevi. Que legal. Muito lindas, textos maravilhosos. Eu espero que vou conseguir fazer isso. Estou providenciando. Sônia, a gente vai fazer um break, o Camarim vai fazer um intervalo e volta dentro de instantes conversando com a artista plástica, artista visual, Sônia Xavier. Até já, não sai daí. E você está no Camarim, que hoje entrevista a artista plástica Sônia Xavier. Sônia, artista visual tem que mostrar a obra, né? Então vamos mostrar. Porque o ator é a obra, né? É a obra. O músico tem a música, né? O artista visual tem o filho dele, que é a obra. O importante é a obra que Exato. Fica. O artista vai. Nós temos aí umas imagens. Deixa o áudio aberto para ela vai comentar, por gentileza, o Wellington. Tá. Esse aí é o quê? Esse é das mulheres. Das mulheres. Esse é das mulheres. Só que esse já está com uma composição com a Cecília, com a Clarice Lispector. Aquela ali é Clarice Lispector, aquela de cá. Aquela outra era do Ilha, se não me engano. Pode trocar. Já é uma composição. Uma mescla. Essa aí é a Madame Bovary, do Flaubert. Também. Ela está pela metade, porque na realidade esse vídeo está com... Eu fiz umas almofadas. Eu fiz umas almofadas, e isso aí são as almofadas. Ah, tá. E esse aí? Esse aí são as três lá, da Odisseia. Penélope, a Circe e a... E Ulisses? Não. Não, tem que ser mulher, né? É mulher. Penélope, Circe... Aquela a mais linda mulher. Tem que consultar. Helena, não? Helena de Troia. Helena de Troia. E essa daí... Bonita a obra. Essa é linda, essa já foi, não está mais comigo. Tem umas que eu... Não precisa comentar, ela está falando por si só. E aí? Essa é aquela que você mostrou aqui, os retirantes, isso é ferro. Tá, mas é outra fotografia, não? É outra que eu juntei. Isso aí embaixo é uma escultura também. Essa escultura eu já fiz com o Marcelo. É a cara dele, essa. Essas pedras quebradas aí. Essa daí eu gosto muito, esmalha. Tudo calcado na literatura, né? Tem mais? Tem. E essa aí? Essa aí são Os Sonhos de Mariana. Isso em cima de um conto do Herculano, do livro dele. Notas de Inverno. Os sonhos estão pendurados nas árvores. Essa aí é a... Como é que é o nome dela? Essa daí. Agatha Christie não, né? Não é não. É a brasileira, né? Não. Será que eu estou confundindo?
Essa eu também não trouxe, né? Bom, e essa aí? Mudou já. Essa é Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, mas também tem uma composição. Lindo isso aí. Isso aí é o meu labirinto. Como diz o Herculano, é o labirinto da Sônia, né? Muito legal. Você tudo, toda ali o fio de Ariadne, né? Porque no labirinto, Ariadne ajudou o Teseu a sair do labirinto. Depois que ele matou o Minotauro, ele tinha que sair, né, daquele labirinto. E ela deu esse fio, chamado fio de Ariadne. Entendi. Então, eu usei essa expressão, mas na realidade isso aí é uma expressão do meu ser mesmo. Entendi. Esses ferros e esse caminho cheio de empecilhos é a vida, né? Ô Sônia, vamos mostrar essas outras obras ali? E aqui, essas duas últimas aqui, eu botei é o fim, a finalização das mãos. Foi do trabalho que eu fiz também no ateliê do Marcelo. Eu comecei a fazer mãos, não os em gesso. Né? Eu não sei se vai ter fotos, mas essas duas aí é a finalização. Não tem mãos aí, as mãos já desapareceram. Entendi. Mas faz parte. Eu ia trazer, mas é muito pesado. E aquelas outras ali? Essa é uma fase no papel, é uma fase nova. Essa daqui também que é dela. Essa aqui que está aqui, você vai ver. Tem outra aqui ó, na frente. E essa na frente é a minha última, é a última, não pertence àquela fase de lá. Aquela fase é uma série também. E essa daqui eu estou iniciando. Ela vai terminar também apenas com um fiozinho vermelho. Entendi. Aproveitar aqui, vamos ver exclusivamente feito a arara de hoje, em sua homenagem. A arara do camarim é a que sempre muda, né? Nunca... Vou trazer um boato de presente. Isso, pra você. faça isso. Vou cobrar. Então, o que mais? A fase do ferro durou muito tempo? Até hoje, né? Ou não? Não, eu continuo a trabalhar. É o meu elemento. Você sabe onde eu pinto? Eu não pinto em tela. Eu pinto em chapa de ferro, em zinco. Eu pinto onde eu encontro. Pelo quintal, às vezes eu acho uma coisa, eu pego aquilo, madeira também, uma coisa que eu gosto. Aquelas assim, outras foi pintada em madeira. Mas a maior parte é pintada. Aquilo ali é chapa de ferro. Embaixo. Aí o suporte para você é o que aparece e que você cisma. Mas é mais a chapa de ferro, o alumínio, eu gosto disso, faz parte. Entendi. Eu ainda não me desliguei disso. Eu ainda tenho muito ferrinhos lá em casa, que eu aproveito. Agora eu estou na fase das caixas. Estou fazendo umas caixas, eu fiz uma instalação com as caixas, muito interessante essas. Botei nessa exposição. Caixas também com metal? Caixas, não, essas são de madeira, mas eu incluo... Mas madeira, coisa rara, né? Não é para você, não? Não, eu faço também algumas coisas de madeira. Essa circe, esses 3 círculos são de madeira, que você viu ali. Agora, eu estou fazendo madeira, mas eu sempre incluo os ferrinhos. Eu boto sempre umas coisinhas. Tem que ter, tem que ter. O Marcelo sempre me diz, Sônia, você tem limpa. Mas eu não consigo limpar totalmente. Às vezes mas eu gosto disso. Acho que eu não vou chegar. Barroca? Eu sou barroca. Isso. Da natureza, né? Eu sou barroca. E um pouco dramática também, assim. Eu não sou dramática, mas eu dou dramaticidade às minhas peças. Algumas peças. Você viu o labirinto, é dramático. Esse labirinto no SESC foi maravilhoso. Muito eu consegui botar aquela luz âmbar. Então ele ficou vermelho. No vídeo tem, naquele vídeo. Então é isso. Agora eu estou, não sei, vou por aqui agora. Essa aqui um pouco, no papel também gosto. Foi uma fase, está sendo uma fase boa. Essa do papel. Mas ali é chapa. E qual a diferença que você diria? É muito grande a diferença de você desenhar e pintar e você trabalhar em 3 dimensões, né? A escultura. É diferente. O que você sente de diferencial aí? Porque a escultura, ela dá muito mais trabalho, né? Ela te exige muito mais? Exige muito mais, eu acho.
Eu acho que todas exigem, né? Porque a arte é aquele esforço que você tem que fazer, que a criatividade, eu levo... É um parto. É um parto. Eu começo a fazer alguma coisa, eu deixo lá. E aí, de repente, eu vou lá e tomo mais uma coisa. Aí vou fazer outras coisas, aí volto, faço. E fica ali, às vezes, 3 meses. A escultura, você tem que se dedicar mais. Sai mais rápido, às vezes. Sai muito mais rápido. Porque eu faço muito construção. Uma construção. Quer ver uma coisa? Essa daqui, por exemplo. Coisas que eu achei no meu quintal. É o tijolo, os aramados. Né? Ali foi um resto de cerâmica que eu tinha feito um trabalho, quebrei. Aí tem concreto Isso. É argila, né? É cimento, na realidade. E ferro. E aquilo ali é um tijolo, né? Tijolo é uma construção já pintada, já veio pintado, porque era uma construção da minha casa. Então... E com o Marcelo você trabalhou muito essa coisa do concreto? Não, eu trabalhei com o Marcelo, Mais essa conceito. coisa do ferro, continuei, mas as mãos de gesso, né? Imprimi algumas coisas, porque eu fiz no labirinto, são uma espécie de biombos. O labirinto, né? É um site específico, assim? Tinha uma instalação, né? É uma instalação, né? O labirinto é uma instalação. E são os biombos, né? E tem um biombo de acrílico que a gente imprimiu, que é as rendas, que é uma coisa também que eu uso muito, renda, miçanga, porque a renda é também da memória, a memória afetiva dos avós, e também quebra um pouco a dureza do ferro. Então esse contraponto ficou muito interessante. As rendas e aquela coisa bruta dos ferros no caminho, né? Mostrando todo o empecilho que é atravessar um labirinto, né? Sim, o labirinto é uma coisa bem tenebrosa, na realidade. O que eu vou encontrar no labirinto, né? É a vida, né? Acho que é uma caminhada pela vida. É labirinto. Até para nascer, eu acho que é um tipo de um labirinto, né? A Lígia Clark fazia muito isso. Ela acabou sendo mais terapeuta, porque ela fazia aqueles túneis onde você entrava como se fosse o útero, né? Útero. E tinha pessoas que não aguentavam, né? Porque você, para fazer isso, também tem que ter uma certa estrutura, né? Senão desestrutura. Sim. Catártico, né? Catártico. Eu sinto que, apesar de você trabalhar com materiais bastante rígidos, a sua obra me soa feminina e elegante. Acho que sim, dá isso. Você sente isso também? Sinto, Porque às vezes a pessoa trabalha com ferro e você vê que ferro ou enfim, outro material, metal qualquer. Porque tem as curvas. E você vê a coisa muito aguda, né? Ponte aguda. Eu acho também, proporciona também você trabalhar o simbólico, né? O simbólico, as simbologias também, né? Porque eu gosto muito dos redondos também. Né? Redondo não tem fim, também tem relação com a vida, né? Sim. E agora não estou me lembrando. Círculo. Não é círculo, o labirinto. Não é labirinto, aquele que não tem fim. É o espiral? A espiral. Eu tenho espiral. Aliás, a primeira escultura que eu fiz foi um espiral de 2 metros. Foi uma arquiteta que chegou lá em casa, Sônia, eu quero uma escultura assim, 2 metros. Eu nunca tinha feito 2 metros para um restaurante que ela estava fazendo no Rio. Está lá até hoje. Linda, ficou linda. Que legal. E eu usei uma coisa também que eu aprendi em Brasília com a Marlene Godoy, que era encáustica, que é uma coisa antiga, da época dos gregos, né? Da Grécia, usava muito nas paredes, né? Com cera de abelha. Dá um trabalho danado para você criar aquela coisa, né? Da cera de abelha, tem que derreter, depois você aplica aquilo que é uma beleza. Aí você vai passando e tinta em cima, depois você raspa tudo. Né? É muito interessante. E a dimensão da tua obra, as dimensões, assim, cada hora você faz um tamanho diferente, você tem maiores, eu tenho, ou só essa por encomenda? Eu tenho essa no máximo 1,5 m por aí,
Eu quero fazer coisas muito grandes também, mas o problema é você também locomover, né? Você, artista não tem muito recurso, né? Muito dinheiro, por acaso, né? Como todos lutam com isso. E você precisa ter empregados, você precisa ter estrutura para botar aquela tela enorme, né? Com carrinho para carregar. Então a gente procura fazer uma arte que você possa expandir. Hoje eu faço assim, eu posso grudar, porque agora hoje também você usa muitos quadros na parede, todos grudadinhos. Você faz com isso uma outra obra, entendeu? Quando você junta, você está fazendo uma outra obra, né? Ou quando você usa também, quando você pendura, ou você usa sombra, é uma outra obra, entendeu? Tem todas essas nuances que a gente tem que pensar também, mas quando você está fazendo alguma coisa em busca do desconhecido, porque é uma busca do desconhecido, você também não vai ficar pensando nessas coisinhas, né? A coisa tem que sair. E sai da forma que você, às vezes é o que você tem no momento, entendeu? Você já fez individual, coletiva e retrospectiva, você já fez? Pois é, vou fazer uma agora. Ah, vai fazer? Vou fazer agora na Rede TV. Onde eu quero lançar o livro do Herculano. Vai ser a retrospectiva da sua carreira e o lançamento do livro. Exatamente. Aí, sabe o que eu fiz? Peguei as mulheres na literatura, imprimi nos panões e botei os panões. Eu fiz essa exposição no Rio, também ficou muito boa. Outra exposição que eu gostei muito também. E vou fazer aqui, que eu não tinha feito aqui. Então, ela é uma retrospectiva. Estão todas as mulheres ali, estão todas as fotos, eu vou incluir mais alguma esculturas coisa. Também? Também tem nos panões as esculturas que eu fiz. Vai tentar resgatar algumas que já estão vendidas ou não? Não precisa, não. Não, tem. Né? Você tem bastante material. Bastante material. E você prefere o quê? Pintar, desenhar ou fazer escultura? Não sei te dizer. Não, sabe por quê? Porque é um momento, né? Agora, por exemplo, eu estou num momento que eu quero fazer escultura. Eu estou lá com uma que eu estou, já tem ano, olhando para ela. E agora vai sair, eu tenho que fazer uma asa. Então, essa eu preciso fazer uma asa, não sei ainda de quê, talvez seja de ferro. E é um tronco, que eu também ganhei até da minha filha, esse tronco que ela achou num desses antiquários por aí, um tronco enorme, assim, muito. Aí eu estou olhando para ele. Tá namorando. Vai sair. E como é que é a tua relação afetiva com os seus filhos? Obras? Minhas obras. Eu tenho assim dificuldade de me separar. Coisada. Eu vendi muito numa loja que tinha lá em Itaipava. Ela era Vera. Bilberja, não. Ela tinha um bom gosto, ela tinha uma casa, então ela colocava as nossas obras, todos os artistas. Ela vendia tudo meu, eu não precisava me preocupar. Eu não me preocupava com isso. Ela desistiu, porque cansou, né? Cansou e desistiu. E agora está difícil você vender aqui. Petrópolis é meio complicado. É complicado. O Rio, quando o Master casa, era uma boa, porque também não está tendo, né? E eu já fiz, eu também fiz como decoração, fiz ambientes, junto com uma arquiteta, Lúcia Maial, fazia sempre com ela. Aí eu colocava os quadros. Dessa vez eu fiz como uma galeria. Já fiz galeria no Castelo, uma galeria de arte no Castelo. Sempre assim. Foi por onde eu achei o meu caminho. Agora eu estou entrando mesmo na arte mesmo. Já fui convidada agora para participar desse 10 ao cubo. Você tem que fazer cubos. Interessantíssimo. É a 8ª edição. Eles vão convidando, os artistas me convidaram. Tem 5 artistas aqui de Petrópolis que vão. Interessante. Então você entra no circuito, na rede, né? Você não pode sair da rede, né? Se você quer. Verdade. Mas é assim, eu gosto de fazer arte sem me preocupar, sem ansiedade. Senão você entra em ansiedade. Eu faço porque quero, porque gosto, porque gosto sempre de estar buscando novidade, gosto muito de fazer, sempre me atualizar, fazer curso. Marcelo, acho que vai voltar com o ateliê dele, eu estou lá presente.
Porque sempre você tem que aprender, né? Aprender a vida, né? A gente não deixa de aprender nunca. E quando que está marcada essa retrospectiva? Já tem data definida? Ia ser agosto, aliás. Eu tinha marcado dia 5 de agosto. Mas o livro não vai dar para sair. Editor, essas coisas, né? Para você recolher o material, eu tenho todos os textos, mas a biografia, as fotos, eu quero que o artista me dê. Eu não posso fazer essa interferência, eu quero que ele me traga isso. Entendi. Não é? O texto é do Herculano. Então eu tenho que fazer uma introdução, por que surgiu esse livro, essa coisa, eu estou escrevendo e quero lançar. Estou procurando uma editora também. Talvez vá na Tribuna, né? Tem uma editora na Tribuna, né? Quem sabe, ou Vozes, não sei. Eu queria que fosse aqui em Petrópolis, porque o livro é de artistas de Petrópolis. Ah, de artistas de Petrópolis. Artistas visuais. Só artistas visuais. Não, tem escritores também, não tem. Ah, tá. Agora tudo chama Você artes é uma artista visuais. do livro, né? Eu sou. Com mais capítulos do que todos, né? Não, tudo a mesma coisa. Eu escrevia. Claro que tem artistas que ele escreveu muito mais profundamente, porque o artista, ele captou melhor, ou ele conversou melhor, ou conheceu mais, entendeu? Então, o artista que ele conheceu pouco, mas ele tinha ele captava a alma, sabe? Era uma pessoa que todo mundo gostava muito dele. Você chegou a conhecer, né? Na minha exposição. Sim, conheci. Era uma coisa, todo mundo gostava muito do Herculano. E ele faz falta, né? Claro. A gente segue a vida, né? Tem que seguir. Mas faz falta. Imagino. A gente, artista, sempre fica muito reclamando dessa questão, isso em todas as áreas artísticas, da questão do mercado, da dificuldade de conseguir se estabelecer financeiramente. O que você diria para uma pessoa que está assistindo e que pensa em ser artista profissionalmente? Tem que ir à luta. Você tem que fazer. Porque não é só arte que é difícil, tudo é difícil. Tudo é difícil, é aquele negócio, o caminho só se faz ao caminhar, não é? Você dando um passo, eu por experiência própria, eu posso dizer isso, né? Porque já tenho uma idade que tive muitas experiências na vida. Então, só se você der um passo, vencer o medo, né? Vencer esse medo desconhecido, mas o desconhecido é ótimo, né? Porque você tem que desbravar. É difícil, sim, porque tem a timidez. Eu tive medo de vir aqui. Eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, que tempo que eu não falo assim, né? E eu tive que vencer para minha carreira, eu tinha que falar ao público de 200 pessoas. Né? Eu venci, eu fui, né? Eu fui. Mas não é uma coisa que eu goste. Mas tem que me sentir muita vontade para expor, para falar. Mas enfim, a gente tem que enfrentar. Mas tem que enfrentar, então é isso, é desafio. É desafio, tem que gostar muito. Sabe que você viver de arte é difícil, né? Difícil. Você tem que. Mas não é impossível. Não é impossível, não é impossível. Mas é difícil. Aqui, por exemplo, aqui em Petrópolis, agora parece que está havendo uma mudança, quer dizer, eles estão fazendo agora, para você expor, você vai ter que edital, vai ter que se inscrever a nível nacional. Isso aí também vai complicar um pouco, acho que pra gente, né? Porque você vai concorrer com... Tem muitos artistas maravilhosos, né? Mas, enfim, sempre tem um caminho. Sônia, quero agradecer a sua presença no camarim, muito obrigado. O camarim é um espaço normalmente de músico e de ator, mas esse camarim aqui é um local frequentado por escritores, artistas visuais. Que bom. O Marcelo Lago esteve aqui, outros, Renê Amaral. Enfim, quero agradecer a sua presença. Eu que te agradeço. E adorei, muito obrigado. Gostei muito, uma oportunidade muito boa. Legal. Então, o camarim fica por aqui. Hoje entrevistou Sônia Xavier e teremos reprise desse mesmo programa domingo que vem às 19h30. E segunda-feira, às 17 horas, mais um camarim exclusivo e com um novo entrevistado especial. Um grande abraço e até lá.